Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, estamos iniciando mais um dia e hoje estamos iniciando com a nossa revisão da disciplina de matemática. Nós estudamos, os números decimais, nós vimos os poliedros e as medidas de tempo e também nós vimos o termo desconhecido. Então, esses três conteúdos foi que a tia pegou para que pudesse fazer a revisão, para que vocês conseguissem compreender ou relembrar, né, porque a gente já estudou, que vão ser assuntos da nossa prova, tá? E a nossa prova de matemática, ela acontece no dia 9 de dezembro, ok? Então, vamos lá. Os números decimais. O que são os números decimais? Os números decimais são aqueles números que apresentam vírgula em sua representação. Por exemplo, se eu tenho o número 1,6, o número que está antes da vírgula, ele é chamado de parte inteira. O número que está após a vírgula, ele é chamado de parte decimal, tá? Nós podemos representar ele de, por exemplo, 1 sobre 10, e nós podemos representar também 1 sobre 100, ok? Por quê? Porque esse aí, o 1 sobre 10, é o inteiro dividido em 10 partes iguais. E o 1 sobre 100 é o inteiro dividido em 100 partes iguais, como a gente já viu e fizemos várias atividades com relação a esse conteúdo. Depois, nós estudamos os poliedros e as medidas de tempo. E o que são os poliedros? Os poliedros são os sólidos geométricos que possuem partes planas, certo? Como, por exemplo, o prisma e as pirâmides. Os prismas e as pirâmides, eles são compostos por vértices, por arestas e pelas faces, tá? As faces são os lados que o formam, tá? Que formam esse prisma ou essa pirâmide. São os lados que nós chamamos de face. As arestas são os segmentos de reta que formam a sua face. E os vértices são os pontos de encontro em cada uma das arestas. Por exemplo, a tia tá com uma caixa aqui, ó. Se você observar esse lado, esse lado, esse lado e esse, em cima e embaixo nós chamamos de face, tá? São esses que são as faces, ó, os lados que formam a figura. E o que são as arestas? As arestas são os segmentos de reta que formam sua face. Então, esse segmentozinho aqui, ó, certo? Nós chamamos de arestas. E os vértices são o ponto de encontro de cada uma das arestas. Então, esses aqui, ó, vértice, 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 vértice. São os pontos que encontram as arestas, certo? Então, o prisma, ele tem duas bases, eles possuem duas bases e suas figuras planas são formadas por retângulos, tá? E já as pirâmides são triângulo, ok? Então, vocês já sabem que os triângulos, quando a figura é representada por triângulo, as faces laterais são triangulares, é uma pirâmide. Quando as faces laterais são retangulares, são prismas, tá? Retangulares, prismas, triangulares, pirâmides. Aí nós vimos também as medidas de tempo. E as medidas de tempo, nós sabemos que uma hora ela tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos e quando a gente representa a hora e os minutos e os segundos, nós podemos usar as abreviaturas H para hora, MN para minutos e o S para segundos, ok? Depois nós vimos o termo desconhecido. E o que é o termo desconhecido? É aquele número que a gente ainda não conhece, que nós iremos descobrir, por isso ele é chamado de termo desconhecido. A tia vai dar um exemplo. Marina tem um bolo com 16 fatias. Sua mãe retirou 3 fatias e ainda sobraram 13.
Quantos pedaços Marina comeu? E aí, como é que eu acho isso? Eu vou pegar o 16 e vou fazer a subtração. 16 menos 3 e vou achar o termo desconhecido, certo? Espero que vocês tenham compreendido. E hoje, na nossa aula ao vivo, nós iremos fazer a nossa revisão de matemática, tá? Fiquem com Deus, beijos e até amanhã.